Olá, eu sou o pastor Adejalan Ramos. Nós vamos estudar hoje a lição de número 4. Quando se vai a glória de Deus? Este é o tema da nossa lição de hoje, dia 23 de outubro de 2022. Estamos estudando a justiça divina, um estudo baseado no livro do profeta Ezequiel. A lição de número 4 está baseada em Ezequiel 9, todo o capítulo 9. Os objetivos desta lição é conceituar a glória de Deus, explicar a retirada da glória de Deus, relacionar o segundo tempo com a glória de Deus. O que nos motiva a isso? Nós não podemos viver sem a presença de Deus. Hoje a presença de Deus, através do Espírito Santo na igreja, é uma realidade, mas ela pode se afastar com determinadas práticas, ações, pecados, enfim. Então, o nosso objetivo também é, no final dessa lição, fazer uma aplicação. Ao concluí-la, fazer uma aplicação e trazendo para as nossa prática, nossa realidade prática. Bem, todos lembram que na lição anterior nós estudamos acerca das imagens no templo, a visão que o profeta Ezequiel teve acerca das abominações do templo. Aqui no capítulo 9 nós temos então a reação de Deus mediante o que foi estudado no capítulo anterior, as abominações do templo. Aqui nós temos então a glória de Deus se afastando do templo. Quando a glória de Deus se vai, nós temos a glória de Deus então se afastando do templo. Isso que nós podemos ver no capítulo de número 9. Primeiramente, o comentarista ele define o significado de glória, né? O termo, inclusive recorre aos termos no original, o termo no original está relacionado ao pé da letra, no sentido da palavra é peso, né? Aparece em 1 Samuel 4,18 e 2 Samuel 14,26. A Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento, ela traduziu o termo por doxa, que quer dizer glória, esplendor, poder, reputação, honra. O termo, então, está relacionado a valor, honra. No livro do profeta Ezequiel, o termo glória está relacionado ao resplendor pela presença do Senhor, pela presença de Deus, né? O vocábulo Shekinah, que é muito utilizado entre os crentes como a glória, não aparece na Bíblia, mas é frequente, então, no judaísmo. Bem, a glória de Deus. A glória de Deus ela esteve presente em alguns momentos da história da nação de Israel. Por exemplo, quando Moisés dedicou o templo, o tabernáculo. Isso aparece lá em Êxodo, no capítulo 40, versículo 34 e 35. Ali era a presença, então, de Deus no meio do povo. A presença de Deus acompanhou também a nação de Israel nas suas jornadas no deserto até o reinado de Salomão. Nesse período, a arca foi introduzida no templo, foi transferida do tabernáculo para o templo, esse templo que tinha sido construído por Salomão, e o texto diz então que a glória de Deus se manifestou ali, de forma que toda a casa ela foi cheia, né? Também no culto da dedicação do templo, também a glória de Deus se manifestou. Mas esta glória de Deus que esteve presente nesses momentos da história da nação de Israel, ela seria condicional. Se o povo temesse a Deus, se o povo buscasse a Deus, a glória estaria presente. Mas se o povo não buscasse a Deus, a glória estaria ausente do povo. Então, o significado então da glória. O que nós vemos aqui então nesse livro do profeta Ezequiel no capítulo 9? Nós vemos então a glória ela se afastando do templo. Olha o capítulo 9, versículo 1. Então ouvi que gritava em alta voz, dizendo: Chegai-vos, vós executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Deus então tinha ordenado aos anjos que os serviam para que executasse a sentença do seu julgamento. Esses executores são angélicos, são seres angélicos, vinham equipados com armas de destruição. Então, estaria chegando o momento de Deus agir. Os castigos, então, da cidade de Jerusalém,
O juízo de Deus sobre a cidade de Jerusalém está em foco, então, aqui neste capítulo. No versículo de número 2, o texto diz: E eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão, e entre eles certo homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor à cintura. Entraram e se puseram juntos ao altar de bronze. O texto diz que vieram 6 homens. Vejam bem, os homens, interessante que em alguns momentos na Bíblia, em Gênesis 18, por exemplo, versículo 1, os anjos têm a aparência de homens, né? O texto fala de 6 homens, depois fala de um homem no versículo 2. Este homem dá a entender que se distingue dos demais, ele era superior aos demais. Ele usa linho fino, linho indica uma posição elevada. Isso está em Daniel 10:5 e Daniel 12:6. Talvez fosse então o anjo do Senhor que estivesse em foco aí nesse texto. Então veja que os seres então agora estão ali para executar então o juízo de Deus, né? O texto não traz detalhes sobre os instrumentos que eles estão na mão. O texto fala apenas em instrumentos de destruição, né? É o que o texto então nos diz. São instrumentos então para destruir, instrumentos para destruir. Provavelmente é diferente de uma espada, né? O texto não dá detalhes, pode estar incluída a espada e pode estar incluído outros elementos além de uma espada. Bem, eles então estavam com os instrumentos de destruição. O texto não dá detalhes sobre estes homens, mas diz que eles estavam com instrumentos então de destruição. Bem, e aí no versículo de número 3, o texto diz: A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava indo até a entrada da casa, e o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura. Veja que esse homem que aparece aí no texto, né? Ele está com um estojo à cintura. Era um instrumento que se utilizava preso à cintura, né, para colocar a tinta quando se ia escrever, um escriba. Provavelmente estaria associado então ao julgamento então da nação, ao juízo da nação. Então o que o profeta vê nesse momento aqui? Ele vê então a glória se levantando. Quando os homens de destruição aparecem, com os instrumentos de destruição, o profeta Ezequiel contempla a glória de Deus se levantando do templo. A glória do Senhor, ela partiu antes da destruição da cidade e do templo. O templo seria destruído. Então, você observe que no capítulo 9, versículo 1, nós temos a preparação para a destruição da cidade. Os seres, né, chegando com os instrumentos de destruição. No versículo 2, nós temos então a retirada da glória do Senhor do templo. Então, a retirada da glória do Senhor do templo e da cidade, ela acontece antes da destruição da cidade. A saída, outra coisa que a gente observa, é que essa saída da glória de Deus, ela foi uma saída gradativa. Ela é retratada em estágios. Isso o comentarista enfoca também na lição, né? Primeiramente, a glória de Deus, ela residia no Santo dos Santos do templo, entre as asas dos querubins que estavam de cada lado da arca da aliança, sobre o propiciatório. Então, ela foi para a porta da frente. A glória de Deus, então, sai, né, de onde ela estava, ali no Santo dos Santos, entre as asas dos querubins. Ali a glória de Deus, então, ela se retira, né? Ela sai, então, de sobre o propiciatório, que era a tampa, então, da arca, né? Então, veja que a glória de Deus se retira do Santo dos Santos. Logo em seguida, a glória de Deus, ela, então, vai para o portão oriental, mas depois também ela se retira do portão oriental, né? A glória de Deus, então, se afastou completamente do templo. Ela foi então para a porta. O comentarista fala se movendo, né, para a carruagem trono que estava para descer em cima dos querubins.
Então, a glória de Deus, então, está se afastando. Isto representa, então, a saída da presença de Deus, então, do templo. Esse templo aí foi destruído no ano 587 a.C. E depois, no capítulo 11, o versículo 23, nós vemos a glória de Deus saindo, né? Saindo do Monte das Oliveiras. O texto nos mostra, capítulo 11, versículo 22 e 23, a glória de Deus então saindo de forma definitiva sobre o Monte das Oliveiras, a leste da cidade, tendo deixado por completo a sua morada em Jerusalém. Então veja que a glória de Deus ela foi saindo. Ela sai então do Santo dos Santos, ela sai então pela porta oriental e ela sai então do Monte das Oliveiras, né? Então a gente vê aqui a glória de Deus saindo aos poucos, né? Ela foi saindo em estágios, a glória de Deus. Bem, logo em seguida, o comentarista comenta sobre o segundo templo. Esse templo aqui de Jerusalém, do templo de Ezequiel, ele fora então destruído por Nabucodonosor. Nós tivemos então depois, no período pós-cativeiro, a reconstrução do templo. No entanto, este segundo templo foi um templo menor, né? Esse era o templo de Zorobabel. Ele, aí por volta do ano 516 a.C., ele não tinha a mesma dimensão e nem a beleza arquitetônica que tinha o templo de Salomão, se compararmos então com a primeira casa, né, que seria o templo então de Salomão. Inclusive fez com que as pessoas ficassem tristes por causa da inferioridade, num certo sentido, daquele templo em relação à beleza arquitetônica do templo de Salomão. Esse templo depois ele foi reformado no tempo de Herodes, foi ampliado no tempo de Herodes, né? Ele então gastou algum tempo trabalhando nesse templo, e esse era o templo então que Jesus conheceu, né? Era uma espécie de cartão postal então de Jerusalém. Bem, o texto não diz que a glória de Deus se manifestou por ocasião da inauguração deste templo, mas uma das profecias do profeta Ageu dizia que a glória do segundo templo seria maior do que a da primeira, né? Em que período esta glória foi maior do que a primeira? Que a glória do primeiro templo? Foi no período então do Senhor Jesus. Por ocasião da inauguração do segundo templo, nós não temos o relato de uma manifestação da glória de Deus. Mas quem trouxe a glória de Deus para o segundo templo foi o Senhor Jesus. Foi a presença de Jesus, né? Jesus ministrou nesse templo. Então a presença de Jesus era exatamente o que o profeta queria dizer quando diz que a glória do segundo templo seria maior do que a da primeira, né? É bom lembrar que o templo era o centro espiritual da nação. O templo desenvolvia um papel muito importante dentro do contexto histórico e cultural judaico. Era ali no templo que se desenvolvia todas as atividades religiosas da nação de Israel, grande parte das atividades religiosas da nação de Israel, né? Ele tinha função como lugar de perdão, de encontro de Deus, da presença divina. O povo relacionava o templo com tudo isso. Então, por isso que a perda da glória de Deus nesse templo teve um significado muito importante dentro do contexto profético. Bem, caro professor, então você esteja atento, né, ao capítulo de número 9 do livro de Ezequiel. É importante que os alunos leiam o texto, incentive os seus alunos à leitura do livro do profeta Ezequiel. E aqui, por último, você deve fazer a aplicação. A glória saiu do templo, ela foi saindo aos poucos. De que forma a glória de Deus hoje sai do templo? Vamos fazer então a aplicação. A glória de Deus hoje, ela pode sair também do templo. Quais são as circunstâncias, as situações, as práticas que levam a glória de Deus a se afastar do templo? A glória de Deus vai se afastando aos poucos. A glória de Deus vai se afastando de forma paulatina, né? A prática pecaminosa, os pecados, a desobediência a Deus e a sua palavra, o indiferentismo
são coisas que vai levando então a glória de Deus a se afastar do templo. Quantas pessoas hoje que já não sentem mais a presença de Deus na vida deles e no templo? Quantas pessoas que vão aos templos hoje meramente para cumprir um ritual de domingo, né? Eles vão apenas como espectadores, né? Eles não vivenciam uma vida cristã. Eles vão às vezes ao templo no domingo tão somente para descarregar a sua consciência, vivem na prática do pecado e inclusive a consciência deles às vezes não são nem afetadas por isso. Eles vêm com naturalidade e assim a glória de Deus vai se afastando então deles e também do templo, né? O que entristece o Espírito Santo hoje? O que entristece o Espírito Santo são então as práticas pecaminosas, né? Essas práticas pecaminosas, algumas vezes, elas são vistas com naturalidade, especialmente dentro do contexto em que nós estamos vivenciando. Portanto, as conversas indecentes, imorais e coisas assim vai levando, vai se afastando então da glória de Deus, né? E entristece então o Espírito Santo. Então faça uma aplicação para os seus alunos, faça eles avaliar como está a vida deles. Eles estão sentindo a presença de Deus na vida deles. Eles vivenciam a vida cristã no dia a dia mediante oração, a leitura das Escrituras, a manutenção do bom testemunho. Enfim, leve eles a refletirem então acerca disso, né? Por exemplo, o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma das formas da glória de Deus se manifestar no templo hoje, e também os dons espirituais. Em muitos lugares hoje já não tem mais o batismo com o Espírito Santo e nem o exercício dos dons espirituais. Então leve os alunos a refletirem sobre isso. Eles têm buscado o batismo com o Espírito Santo, com evidência de línguas. A igreja em que eles congregam a manifestação dos dons espirituais, estes são claros distintivos pentecostais que nós cremos. Que Deus, portanto, abençoe, caro professor. Nós estamos chegando ao final então desta lição, né? Quando se vai à glória de Deus. Continue lendo o livro do profeta Ezequiel, estimule a sua classe a ler, promova uma leitura do livro do profeta Ezequiel durante esse trimestre, né? Verifique a cada semana se os alunos estão cumprindo, né, as suas tarefas. É importante que você coloque até um cronograma de leitura do livro de Ezequiel, para que eles possam atingir durante a semana. Alguns têm dificuldades às vezes em relação a isto, e promova então a leitura do livro do profeta Ezequiel, pois a aprendizagem vai ser muito maior. Talvez vários dos seus alunos nunca tiveram contato mais profundo com o livro do profeta Ezequiel. Talvez alguns estão entrando em contato com Ezequiel pela primeira vez. Atente para isso. Promova a leitura bíblica. Essa é a função também da escola bíblica dominical. Não se esqueça de se inscrever aqui neste canal, de compartilhar, né, como você está recebendo, comentar também como você está recebendo aí estes vídeos. Eu sei que o vídeo é bem simples, né? Mas o nosso objetivo é apenas fornecer subsídios para as pessoas, às vezes, que estão aqui, que têm solicitado, que têm pedido. Nós temos pessoas na zona rural que se valem desses vídeos. Enfim, que você possa compartilhar, se inscrever, né, e fazer também o seu comentário aqui, para nós termos um retorno. Que Deus o abençoe. Não esqueça de regar tudo o coração. E nós aguardamos você na próxima aula. Até lá, na paz do Senhor.